quando eu olho a você, o André, a Carol, por exemplo, eu me vejo. Não me vejo o tempo todo, nem em todas as coisas. E algumas coisas que eu vejo em vocês que não estão em mim, elas me alegram. E algumas coisas que eu não vejo em vocês e que estão em mim, eu me chateio. Né? Mas eu sempre me vejo. Ou é de um modo que eu busco procurar o jeito de falar, o jeito de pensar, alguma referência, ou aquilo que vocês me ultrapassam. Vocês são capazes, inclusive, de me ensinar, né? De fazer com que eu vá entender melhor alguma coisa. Mas sempre é uma forma, agora eu vou usar a palavra, de reconhecimento, né? De eu me conhecer de novo. Hoje se fala muito em dinheiro. Ter filho custa dinheiro. Custa caríssimo. Quanto tá uma escola hoje, assim? É uma escolha que, se você pensar muito, você não faz. Se você olhar, usar o termo cartesianamente, dado que eu sou da área de filosofia, se eu entender racionalmente, tecnicamente, seria um contrassenso você investir, né, na existência de um ser que, se eventualmente ele te der algum retorno, será depois de algumas décadas. Certo? É um investimento de longuíssimo prazo, sem retorno garantido. Sem garantia. Se fosse essa a medida, a métrica usada fosse o retorno, eu vou criar alguém que um dia me cuide. Eu vou criar alguém que um dia me crie. Embora alguns e algumas de nós tenhamos nos tornado pais e mães, entre aspas, dos nossos pais, ainda assim o ponto de partida, a lógica, não era necessariamente essa. Aliás, porque, por exemplo, quando eu era criança, meus pais não diriam, eu estou criando filhos para que eles cuidem de mim, porque a suposição é que eles não viveriam tanto. Né? Como a vida média era 60 anos, quando eu era menino, né? A lógica é assim, vou criá-lo para ele seguir adiante. Levar o nome, levar a ideia, e porque era assim. Né? Essa naturalização, né, da paternidade ou da maternidade, no caso da geração de filhos, tinha exatamente esse endereço. Tecnicamente, é um contrassenso, né, se você imaginar que você, ao ter alguém, você vai arrumar para você um encargo de décadas. E nós temos um adicional, né? Nós temos uma infância muito estendida. Nós somos, entre os muitos animais, especialmente os mamíferos, os seres mais complexos, né? Nós somos o que tem a infância mais estendida. Para ficar ereto, a finalização da constituição do ser humano é fora do útero, né? É no ambiente. Ou seja, a gente é o mamífero que nasce menos pronto. Menos pronto, inclusive com a cabeça mais aberta, com a que a gente chama de moleira. Moleira. Para que haja expansão, né, cerebral fora do útero. Quase todo bebê, até 3 meses, entre aspas, tem uma cabeça um pouco grande. Por que a gente fala isso? Porque como nós somos frágeis, e temos de ser cuidados desde pequenininho, esse cuidado não cessa. Né? Você imagine, minha mãe, 90 anos de idade, eu nasci no dia do aniversário dela. Sim. Eu nasci no dia que ela fez 25 anos. E ela ficou quase 70 anos, porque ela foi até 93, ficou quase 70 anos tendo de conviver comigo. Ela com 90, eu com 65, porque eu nasci no dia que ela fez 25 anos. Ora, ela ainda me ligava, ou eu, quando ligava para ela, dizia: onde você está? Já escovou o dente? 65 anos de idade. Você já comeu? Toma cuidado, estou aqui rezando para você. Ou a frase que mais marcava: eu passei a noite em claro, porque você não avisou que você tinha chegado. 65 anos de idade. O mesmo acontece em relação a você, teus irmãos. Mais ou menos. Quando você, ao chegar ou não, ou a você dar notícia ou não, por exemplo, nós temos o hábito entre nós de, quando estamos viajando, especialmente de avião, assim que se pousa, ou assim que se vai decolar, mas quando se pousa, dizer: pousei. Isso, se eu estou fazendo uma palestra e eu recebo no meu mobile um recado teu, isso me tranquiliza. O que é a tranquilidade? Do estar bem cuidado. Saber que você está vivo ou viva. Eu não sei se isso é responsabilidade, porque a gente não tem essa mesma percepção em relação a todas as crianças. Né? Você está andando na rua e tem uma criança em estado de necessidade, não obrigatoriamente se ajuda. Mas se essa criança se dirá, ela é da tua família, ela é tua conhecida, a inclinação é mais forte, né, naquela direção. Portanto, não é natural
Porque se natural fosse, a gente ajudaria qualquer filhote. E a gente não o faz. De tudo que você falou, eu fiquei pensando no sentido de ter filho para quê? Ter filho é um ato egoísta pra gente ser cuidado, pra gente ter companhia? Ou é um ato também egocêntrico da gente querer que o nosso gene progrida, ou o nosso patrimônio, ou a nossa história permaneça depois da gente? É sempre algo ligado ao ego? Pode ser, mas não acho que é o tempo todo. Há pessoas que entendem como sua tarefa deixar no mundo outras pessoas que levem o mundo adiante. Pode ser uma intencionalidade. Outros resultam da casualidade. Outros resultam também, aí sim, no lado pessoal interno, de estabelecer mais laços afetivos. Porque se você vive com outra pessoa e você tem um compromisso, né, de ter com essa pessoa uma trajetória, uma descendência, faz com que haja um grude maior na relação. Sim. É assim, nós temos um filho em comum, nós temos uma filha em comum, nós temos uma criança. E isso, inclusive, adia, né, algumas rupturas, isso retarda eventuais quebras de convivência. Né? Mas ter um filho para manter um relacionamento é uma das piores coisas que pode acontecer. Mas acontece e ela não é algo tão estranho. Não é para manter, é para dar a ele mais sustentação. Sim, mas, mas se for feito com a intenção de manter, pode gerar um problema. Manter algo que está ruim gera um problema ainda maior. Mas você tem vários problemas. Um deles é, olha, eu por mim não teria, mas como ele quer. Eu por mim não teria, mas como ela quer. Isso já... Isso também. É assim, tudo bem, eu aceito. Né? Já imaginou? Eu estava vendo, num outro momento, uma tendência no mundo da moradia, da habitação, isso por conta da indústria, né, de imóveis, de incorporação, da tendência de se ter agora, né, apartamentos menores. Apartamentos que se vendem em larga escala em algumas cidades maiores, de 28 metros quadrados, 30 metros quadrados, em que a pessoa diz assim, eu só quero um lugar para eu dormir, para eu tomar um banho e comer alguma coisa. Bom, a pergunta é, e se você tiver outra pessoa com você? Não, mas aí nós dois vivemos juntos. E se tiver uma terceira pessoa? Aí não dá. Isso, aí não dá. Então como é que fica esse princípio? Como é que fica essa lógica do viver de um modo mais simples, né, da vida despojada? Será que o despojamento ele vai até que tenha a criança? Será que, por exemplo, o Pedro Mochileiro, né, ele foi até a paternidade ou ele parou com o casamento? Ele mudou, né? Ele vai de outras formas, né? Mas eu acho que o Pedro Mochileiro com 40 anos, ele é diferente do Pedro Mochileiro com 20 anos, que tinha talvez uma irresponsabilidade ou uma falta de lastro muito maior, né? O Pedro com 40 anos pode fazer esse tipo de coisas, como eu fiz, Caminho de Compostela, mas não é da mesma forma, né? E é com outro tipo de relação, e a tecnologia aproxima para que você não perca esses laços. Mas o ter filho de uma forma egocêntrica, assim, para ser cuidado, é algo que nem eu e você podemos opinar, mas comigo ter filho tem algo com o sentido da vida. Assim. Eu encontro mais sentido no que eu faço na minha relação com a Alice. E isso veio, eu lembro claramente que é uma conversa que eu tive com amigos, de entender que, observando meus avós, né, na terceira idade, no final da vida, você acaba só convivendo com os seus descendentes. Eu lembro de ter 20 e poucos anos, estar rodeado de amigos, que eram amigos que viviam na minha casa, eu estava, né, fim de semana com eles, a gente tinha uma rotina assim, e de ter essa clareza de que você já pensou que as pessoas que a gente mais vai conviver na vida ainda nem nasceram? Uhum. E podem ser pessoas com uma personalidade X, pode ser pessoas que não têm os mesmos gostos, os mesmos... Ou que não queiram conviver com você. Que eventualmente não queiram conviver comigo. Mas por uma obrigação, sei lá, social, elas vão estar ligadas de alguma forma comigo. E no final da vida é isso que resta. No final da vida de todos os meus avós, né, também da sua mãe, quem estava cercado dela no final e nos últimos anos todos era a família mais próxima ali. Mas a família não necessariamente ela é uma estrutura de sangue. Porque você tem pessoas que seguem na vida e que ela, no momento terminal da vida, elas estão com a família afetiva, a família da amizade. Mas eu porque também me parece que
a relação sanguínea, no caso, ela é mais usual. Ou adotiva, que seja, mas legal, ela permanece no final da vida. E o fato das horas de convivência mesmo. Conforme você vai ficando mais velho, você vai convivendo com menos gente. Você pode dizer isso. Sim. E as relações que são mais significativas acabam sendo as que você se preocupa. As pessoas que você tem uma relação de preocupação, né? Mesmo que você não queira, assim, mas no dia a dia, na rotina, o que se encaixa é a mensagem para o filho, a mensagem para a filha, a mensagem do irmão, da família mais próxima. Eu assim. conheço algumas pessoas, que você também conhece, próximas a nós, por exemplo, no dia a dia, na família, que deixaram de ter pai e mãe. Uhum. E uma das coisas que sentem mais falta, não é o meu caso por conta da minha idade, mas de pessoas mais jovens sentem mais falta da preocupação do pai e da mãe. O inverso também é verdadeiro. O mundo digital e o mundo das redes sociais, ele criou para uma parte das pessoas mais idosas uma certa substituição desse tipo de convivência. Você tem muita gente com bastante idade que, não tendo a visita ou a presença, né, dos filhos, filhas, netos, netas, acaba se conectando com grupos, né? O grupo do Zap, o grupo político, o grupo da igreja. Né? E claro que a ideia de ficar sozinha é sempre uma coisa muito ruim. Eu, em momento algum... Mas na minha concepção, quando a pessoa estabelece essa relação, que é próxima, vira família. Sim, então é isso que eu estou dizendo. Exato. É a família. Se você olhar pessoas em situação de rua, né, elas formam as suas famílias, as suas conexões. E é ela que será cuidada por aquele grupo. Existe uma solidariedade, uma convivência. Mas eu, por exemplo, nunca imaginei, como eu falava antes, que eu teria filhos para que eu pudesse um dia ter alguém para conviver. Inclusive porque, embora isso aconteça, há uma outra razão. Você falava do sentido da razão. Uma das maneiras é quando você consegue entender que seus filhos são também tua obra, não uma obra exclusiva, não uma obra única, nem uma obra inédita. Mas quando eu vejo meus filhos ou filha fazendo alguma coisa que me agrada, fazendo alguma coisa que me encanta, isso me enche de vida. A marca mais forte disso é quando você, ao se encantar por uma parte do que é a tua obra, o momento mais imediato são os teus filhos. A arte da tua filha, quando ela faz arte, no duplo sentido da palavra, né? A arte como a produção, né, de algo que é engraçado, que é divertido, e a arte como mal feito. Até a arte do mal feito, eventualmente, você ri. Claro. Não ri na frente dela, para não dar um incentivo ao ilícito, né? Mas ri também. Portanto, não é que é uma extensão de mim, mas é uma parte da minha obra a pessoa ser daquele modo. Mas tem o inverso também. Assim como eu tenho o encanto, eu posso ter o desencanto. A ideia mais forte, você já me ouviu dizer isso, talvez para mim a frase mais difícil de entender, de ler na minha trajetória, foi quando eu li a frase final, né, de Júlio César, quando, após as muitas facadas que tomou no Senado, identifica seu filho, né, de coração Brutus entre seus assassinos e diz a clássica ideia: você também? Porque o que era aquilo? É o pior sentimento que existe, que é a ingratidão. Traição. A ingratidão. A traição, até você pode imaginar que ela venha de várias fontes, como veio ali entre os senadores que mataram Júlio César, só para dar um tom mais acadêmico, no dia 15 de março do ano 44 a.C., né? Uma das coisas ali é, quando ele diz até você, não precisa ser o assassinato, pode ser várias outras coisas. A decepção. É o até tu, Brutus, meu filho. Quoque tu, Brutus, filii mei. Olha que coisa bonita em latim. A ideia da decepção é um sentimento que não tem cola, né? Você ter a ingratidão e a decepção com alguém é algo que fecha. Quando alguém diz, eu não quero que você se decepcione, eu quero que você goste do que eu estou fazendo, a gente, nessa relação com pai e mãe, ela é uma coisa muito marcante. Ela é uma coisa que nos leva a ter mais energia. Você falava da energia que vem quando se é pai ou mãe. Mas existe uma energia invertida. Também ter uma filiação, né, que aliás é o que está no documento, né? Não é paternação que está no teu documento, é filiação, filho de quem você é. Né? Esta
ideia de que você tem uma conexão, ela é muito forte. A pior sensação que alguém pode ter é de agonia, isto é, que você não tem origem. Uma das maiores brutalidades, quando se pensa na escravização, quando se pensa no processo de acúmulo capitalista, né, dos anos a partir da Renascença para agora, foi exatamente porque uma parte das pessoas que foi escravizada lá em larga escala não tem noção da origem. Existe uma busca por isso. Isso, né? Não tem noção da origem. Não fazem sucesso à toa os testes de DNA que buscam compor qual é a tua composição. Sim. Compor a tua composição, mostrar de onde você veio. Não é difícil eu dizer assim, eu sou filho de italiano e espanhol, branco, europeu, eu dizer, não, meu pai veio de tal lugar, meu avô e avó de tal, meus bisavós vieram de tal lugar, e eles estão, a família tem o nome. Se você for na cidadezinha, lá no norte da Itália, chamado Corteno Goldi, você vai achar lá no centro de registro, você tem esse privilégio. Cortella, isso. Mas uma parte imensa das pessoas que vivem conosco interrompe o processo porque ou não tinha registro, ou eram escravizados que foram encarregados. Virou tudo misturado, não se sabe. E no Brasil nós temos um adicional. Uma parte da população, que muitas vezes nós nos alegramos dela ser mestiça, mesclada, ela é fruto da brutalidade. Isto é, as escravizadas que foram violentadas e que foram obrigadas a engravidar ou engravidaram sem o desejo e não tiveram como interromper isso. Por isso, há uma beleza na conversa sobre paternidade, maternidade, filiação, mas tem um horror junto com isso. Isto é, a nossa dificuldade de olhar isso só pelo lado do encantamento. A agonia, eu não sei de onde vim.